Oi, turma, do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. O homem que não ama é um cadáver que respira. Você não é um cadáver. Lázaro venha para fora, e o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. E então Jesus disse: desenrole as faixas e deixe que ele vá. Um dos mais contundentes casos de cura e libertação que tive conhecimento ocorreu com uma jovem gestante, Fernanda, que sofria de insuficiência respiratória gravíssima na UTI do Hospital Albert Einstein e mantinha-se à custa de aparelho que enviava oxigênio puro aos seus pulmões. O também jovem médico que a acompanhava à época, o Dr. Roberto Zeballos, passava horas na UTI ao lado de Fernanda lidando com um grave dilema. Era preciso baixar a taxa de oxigênio puro, que era cerca de 100% para 90% ou 80%, pois a excessiva oxigenação sanguínea poderia trazer riscos letais à paciente. De outro lado, quando se reduzia a oxigenação, Fernanda experimentava um desconforto intenso e angustiante decorrente da falta de ar. A situação era muito difícil, de prognósticos sombrios, tanto é assim que um médico plantonista que trabalhava no local disse ao Dr. Roberto: você está tratando um cadáver. O comentário do plantonista, porém, mexeu com os brios do Dr. Zeballos, e ele narra que, em vez de aceitar as estatísticas médicas e desistir, resolveu entrar de acordo com as suas próprias palavras, com a energia vital da parte mais profunda do seu ser, decidindo-se dedicar mais ainda à cura de Fernanda. Vou deixar que o próprio Zeballos, Dr. Zeballos, conte o que fez a partir de então. Ela, Fernanda, era mãe de um menino de 2 anos e esperava o segundo filho. Nesse momento, peguei na mão da paciente, alimentei-a de pensamentos positivos. Juntos, nós a imaginamos já curada, cuidando dos filhos da família. Visualizamos sua importância no futuro do filho. Coisas simples, como levá-lo à escola, ajudá-lo na lição de casa. O mais interessante e bonito é que nessas conversas, verdadeiros exercícios mentais imaginários, Fernanda necessitava de menos oxigênio. Sua pressão arterial e frequência cardíaca alcançavam medidas equilibradas. Muitas vezes ela, em crise de ansiedade, demonstrava falta de senso e orientação. O simples fato de pegar-lhe na mão, de sussurrar-lhe palavras de otimismo, a acalmava. Fazia com que se tranquilizasse. Passados alguns dias, com tratamento médico adequado, competente e moderno, a paciente teve alta da UTI. Desculpa, gente, nesse frio. Digna de aplauso a atitude do Dr. Zeballos. Se ele aceitasse o prognóstico do seu colega, Fernanda teria mesmo virado um cadáver. E qual foi a espécie de intervenção que ele realizou em favor da paciente? Dr. Zeballos simplesmente reacendeu nela a vontade de viver. Com um gesto carinhoso de segurar-lhe as mãos e utilizando palavras carregadas de ânimo, ele conseguiu ativar a energia vital da paciente, restituindo-lhe a saúde, resgatando-lhe a vida que descia velozmente a ladeira da morte. Essa energia está essencialmente ligada à missão que cada um veio realizar aqui no plano terreno. Ninguém renasce na Terra sem uma tarefa definida, sem uma missão a realizar, sem uma lição a aprender. E qual seria essa missão? Basicamente, ela se desenvolve em 2 planos. Temos a missão de nos tornar pessoas melhores e de melhorar o mundo em nossa volta, que nós vamos ver amanhã. Então, assim, até aqui a gente percebe o quê? Que devido, à situação física da Fernanda, o médico que estava acompanhando, além do Dr. Zeballos, ele já foi logo pessimista, né? Olha, do jeito que ela está aí, ela vai morrer, ela já está praticamente morta. Mas o Dr. Zeballos, ele foi além do físico, né? Ele tratou o emocional, ele tratou o espiritual, porque nós temos, tanto na parte da inteligência como da parte dos sentimentos, estão intimamente ligados ao nosso espírito. E quem domina o corpo, quem segura essa carruagem toda, é o nosso espírito. É ele que controla tudo. Então, quando o De Luca fala que é possível uma cura, uma libertação através dos nossos pensamentos e sentimentos melhores, ele está tentando passar para a gente aqui uma comprovação, inclusive científica.
Como é que pode uma pessoa, através de ouvir coisas boas, sonhar, ter esperança, ter fé de que ela vai atuar enquanto mãe, que ela vai dar conta dessas missões que Deus permitiu que ela tivesse? Ela começou a ganhar um gás aí, uma vontade de viver. Quando nós temos essa vontade de viver, gente, acontece. E tá aqui uma moribunda falando com vocês, né? Eu não canso de falar dessa questão da minha saúde, porque eu brinco muito com as pessoas e no meio das brincadeiras sai um pouco de verdade, né? Eu sempre digo às pessoas, eu falei assim, eu sou filha de Deus, eu tenho certeza absoluta que eu sou. E que Ele gosta demais de mim. Porque eu já fiz muita coisa errada, a espiritualidade já me mostrou que em outra encarnação realmente eu fui o cão chupando manga, e eles têm uma benevolência, eles têm uma paciência, eles têm um amor, um carinho assim incondicional por mim. Eles cuidam de mim o tempo todo. Na verdade, eu sou carregada no colo, muitas das vezes que eu fico aqui quietinha, chorando, tal, e eles me carregam no colo. Eles têm uma paciência de Jó comigo. E Deus não me desamparou, porque quando veio a notícia da poliomielite, o médico disse para mim assim, não vai pela Google não, porque na Google, se você pesquisar, poliomielite, você dura quanto tempo com ela? 5 anos após a descoberta. Então, quando você descobre ela, já é 5 anos. Eu demorei 3 anos e meio só para descobrir. Ela já estava comigo e ela estava me deteriorando, estava acabando com meus músculos. Então, eu perdi 1/3 dos músculos, bem dizer. Eu não tenho muita força nas mãos, nas pernas. Hoje eu tô com um problema nesse dedo aqui, ó. Ele não quer ficar em pé. Eu mostro, né? E como que fala? Eu provo. Então, a minha mão tá faltando esse músculo aqui. A tendência é o quê? Ir separando os dedos, né? Porque não tem aqui o músculo para firmar o dedo e o dedo ficar no lugarzinho dele. Ele tinha que estar reto aqui, ó. Se vocês observar, ó, eu puxo ele, ó, e ele volta. Não sou eu que tô fazendo. É ele que volta sozinho, ó. Tá vendo? Então, essa situação aqui, para você pegar uma colher, por exemplo, para você pegar uma caneta. Vou pegar uma caneta para vocês verem. Ó, não tem esse músculo aqui, ó, como é que ele tá fundo. Aí, como é que eu vou apoiar a caneta aqui se não tem o músculo? Então, eu não consigo firmar a caneta aqui para poder escrever. Ela fica e escorrega. Então, é um teste de paciência para quem não tem paciência, até não querer mais. Mas aí, quando eu lembro que Deus me carrega no colo e que em 5 anos que a doença é tida para poder matar uma pessoa e eu ainda estou no 8 anos e meio, eu ganhei 3 anos e meio aí de extra, é porque eu tenho essa vontade de continuar aqui. Eu brinco muito que se eu subir eu vou dar muito trabalho para eles, então me deixa aqui que o trabalho é menor. E aí a gente vai buscando o quê? Ó, eu vou falando, eu gosto de falar com a minha mão, mas eu tô sentindo o dedo repuxar, aí dá agonia. A gente tá aqui para servir. Então, quando a gente percebe que nós temos potência de fazer alguma coisa pelo bem comum, pelo nosso próprio bem, porque quando a gente está fazendo pelo outro, a gente está fazendo por nós também. Quando a gente percebe que isso é um caminho, dá uma injeção de ânimo, e essa injeção de ânimo é a vontade de viver, é a vontade de continuar. Eu sei que eu não vou ser eterna no planeta Terra, assim como nenhum de vocês. A gente vai ter um momento de falar, opa, voltar para a pátria espiritual, que lá é a nossa terra, lá é a nossa verdadeira casa. Aqui é escola, aqui é para aprender. Mas eu ainda tenho tanta coisa, eu acredito, né? Não sei o que a espiritualidade pensa disso, mas eu acredito que ainda tenho muitas coisas assim para colocar no eixo antes de ir embora, porque na outra encarnação eu não coloquei. Aí vão me mandar aqui de volta para resolver essas pendências? Não, deixa eu resolver, aí depois eu volto. E é isso que eles têm feito comigo, porque eu tenho vontade. E assopro no meu ouvido o tempo todo amigos dizendo assim, força, Patrícia, eu admiro porque você consegue, vai lá. Quando eu começo a cair, porque a gente não é, né, como fala? A gente não é de ferro. Então, às vezes, dá umas quedas de humor, né, cai um pouquinho aquela questão, tô ouvindo o ronco do Mike, cai aquela questão do padrão vibratório, e aí vem os amigos e dão aquela injeção. Opa, vai lá, calma aí que você vai conseguir, né? Só uma fase. Então, só de você ouvir alguém falar isso para você, já ajuda muito. Eu falo para os meus amigos direto, falo, faz tão bem. Porque cada amigo é de um jeito, né? Eu tenho aquele amigo que é mensagenzinha positiva, eu tenho aquele amigo que manda uma música, eu tenho aquele amigo que faz piada, eu tenho aqueles que gostam de me tirar do sério, que fica me cutucando, que fica me perturbando. Eu adoro esses.
me perturba, eu já xingo logo, porque tem uma amizade, né? Xingo o modo de falar. A gente brinca. Então, assim, eu tenho amigo de tudo que é tipo. E esses, cada qual, fazem um papel muito importante na minha vida. Eu tenho meu irmão, então eu fico feliz quando eu vejo, não tenho muita, né, conversa, contato com meu filho, mas por tabela eu vejo como é que ele está caminhando, eu fico feliz de saber que está no caminho correto, que está fazendo as coisas certas. Então, vale a pena. A vida que nós temos, ela vale muito a pena. Hoje, na hora que eu saí de casa, eu fiquei sábado e domingo trancada dentro de casa. Frio, lascado, né? Então não cheguei nem no portão. Aí hoje eu saí para ir para hidroginástica. Eu e meus casos de Uber. Quando eu entrei no Uber, eu falei bom dia. Eu sempre falo bom dia pro motorista, mesmo que eu não vá conversar com ele, porque no começo eu conversava muito, mas eu vi que eu tava virando terapeuta de Uber, né? Aí eu evito conversar, mas pelo menos um bom dia, por educação a gente fala. Eu entrei no carro, falei bom dia, o homem não respondeu. Aí a porta, eu não gosto de bater. Eu só encostei a porta, ela não trancou, eu vi, mas eu tava colocando meu cinto ainda. Ele falou assim: a senhora não fechou a porta direito. Eu falei: tá, eu sei, eu vou só terminar de colocar o cinto e já vou arrumar a porta. Ele não falou mais nada. Essa foi a conversa, mas assim, muito seco. Eu já senti aquela energia, né? Falei: meu Deus, hoje é segunda-feira, calma aí, né, senhor? Não me testa tanto assim, eu tô acordando. Como eu falei, eu não tenho muita paciência. Não é que eu queria bater papo, mas o mínimo de educação é a pessoa responder, bom dia, né? Mas tudo bem. E aí no caminho ele pegou a parte do Mário Covas ali, onde tem um pouco de natureza, né? Uma natureza meio que morta, mas tem. Aí eu fui olhando o contraste do verde das árvores com o céu azul. Aí eu pensei bem assim, falei, meu Deus, eu tava sem óculos. E eu com óculos eu enxergo melhor, claro, óbvio, né? Mas sem óculos fica meio embaçado. Aí eu falei assim, olha, Senhor, é da sua vontade que eu enxergue essas coisas, por mais que sejam judiadas pelo homem, eu agradeço que eu tô vendo o azul e o verde. Quando eu pensei dessa forma, juro, gente, até então eu estava meio apreensiva com aquele mal-estar de não ter sido respondido um bom dia, né? Aí, na hora que eu pensei, não sei nem por que eu pensei isso. Falei, Senhor, eu sei que minha vista tá ficando meio embaçada, mas eu agradeço, porque eu tô vendo o contraste do verde e do azul. Quando eu pensei, não era nem prece, era só pensamento, assim, bobo. Pensamento bobo, coisa nenhuma. Porque na hora que eu pensei isso, deu um negócio dentro de mim, assim, sabe? Aí eu dei aquele sorriso meio bobo. Aí eu falei, quem estiver olhando pra minha cara vai falar assim, essa mulher é louca, ela tá rindo do quê? Mas foi aquele pensamento rápido, foi uma coisa bem rápida, mas um sentimento muito gostoso. Do tipo assim, eu tava sendo grata sem perceber, não tava fazendo uma prece nem nada, apenas falei, obrigado, porque eu consigo ver esse contraste, né? Mesmo que meio embaçado, mas eu tô vendo. E aquilo me preencheu. Eu nem fiz questão mais do bom dia do homem. Então, às vezes a gente fica esperando das pessoas, né, que elas nos tratem bem para que a gente tenha essa injeção de ânimo e às vezes a gente não vai encontrar pessoas que nos tratem bem. Aqui, se deixasse na mão do médico que estava fazendo um apoio, né, ao médico acabei falando o nome dele, do Zeballos, né, do Dr. Zeballos, esse assistente dele aí que estava fazendo plantão, se deixasse na mão desse cara, essa mulher tinha morrido. Então, teve o doutor que veio lá, segurou a mão dela e falou coisas boas, mas nem sempre a gente vai ter pessoas que vão falar coisas boas, vai ter gente que vai detonar você, vai ter gente que ou vai ser indiferente à sua dor, à sua situação, ou simplesmente vai te detonar, vai falar coisas desagradáveis para você desistir, para você desestimular, para você se entregar. Então, pense bem, né? O maior doutor de todos é Jesus. O maior doutor de todos. Para ele tudo é possível. Quando nós temos fé nele, ele fala o seguinte, que é a tua fé que te cura, mas é a fé nele, né? Não é uma fé em qualquer coisa. É a fé que Jesus pode nos curar. Através da sua perfeição moral, realmente Jesus olha por todos nós e é possível a gente conseguir alguns milagres. Não é milagre a palavra certa, mas a gente conseguiu alguns avanços, ou seja, na nossa saúde física, mental, espiritual. Jesus é o nosso melhor amigo. E em relação às pessoas, vai entrar muitas pessoas no nosso caminho que vão nos ajudar na jornada, mas vai entrar também umas cascas de ferida. Então, que a gente não fique esperando das pessoas esse incentivo, mas que lá dentro nós tenhamos essa gratidão, que a gente enxergue, né, as boas coisas que aparecem, que a gente tenha gratidão pelas
oportunidades que Deus dá da gente servir, da gente ter as nossas missões, porque a gente não veio só para resgatar, a gente não veio só para pagar dívida. Todos nós temos dívidas para pagar, com certeza que somos imperfeitos, mas nós temos também as nossas missões, como essa moça tinha a missão de ser mãe. Então, pelas missões, às vezes a gente, né, na sala de aula, quantas vezes isso não me aconteceu? Ai, tudo em volta estava ruim, pessoas em volta me perseguindo, o trabalho não rendia, era pedido coisas assim que não fazia sentido para mim. Falava, por que eu tenho que trabalhar fazendo essas coisas aqui? Isso aqui não faz diferença nenhuma na vida do meu aluno. Coisas que eram para tirar a nossa vontade de trabalhar. Mas aí eu entrava na sala, vinha aqueles desenhinhos que o aluno dá, vem aqueles bilhetinhos, vem um beijo, vem um abraço. Tinha uns que eram mais serelepe, que na época eu tinha minhas pernas mais firmes. Eles corriam, lá do fundão eu já via o moleque correndo, quando eu chegava na porta ele pulava no meu pescoço e eu tinha que agarrar ele ficar aqui, ó, colado em mim. Então, aquilo ali me fazia ir para a escola. Muitas das vezes eu pensava em falar, hoje eu não vou não, tem muito problema. Aí eu pensava no Juquinha, no Zezinho, pensava na Mariazinha, falava, não, eu vou, né? Por conta dessas crianças eu vou. Então a gente tem que ter um ponto de incentivo, a gente tem que ter um ponto de motivação. Quando nós temos isso, isso faz com que a gente caminhe. O meu ponto de motivação desde o dia que eu descobri a polimiosite eu preciso ressarcir algumas dívidas ainda. Se eu vim para pagar e não paguei, vai me trazer aqui de novo para quê? Vai gastar combustível à toa. Eu já estou aqui, então investe um pouquinho mais nesse carro velho aqui, que é o corpo, e aí a gente vai chegar lá. É o meu desejo, eu tenho ainda algo pendente, principalmente o perdão do meu filho, um abraço dele. Eu preciso ver meu filho de novo. O bichinho saiu daqui de casa, vai fazer, já fez, eu acho, 2 anos, e tem quase 1 ano que a gente não se fala. Eu fui brigar com ele porque eu fiquei sabendo que estava bebendo. Aqui em casa nunca teve bebida e eu fui dura com ele, como sempre eu fui muito dura. Aí eu fui dura, ele ficou bravo e me bloqueou, não quer falar mais comigo. Mas eu espero que dentro do juízo dele bata lá alguma coisa do tipo assim, não, mas ela é minha mãe, né? Um dia eu espero que ele venha, que ele me abrace, que a gente esteja junto de novo. É o meu maior desejo hoje. Eu acho que eu já realizei praticamente 80% de tudo aquilo que eu vim, né, para fazer. Já criei. Meus pais já não estão mais aqui, já fiz a minha parte de filha, já não sou mais professora, já aposentei. Enquanto espírita, eu estou procurando ser útil dentro da doutrina, de alguma forma eu estudo, eu trago uma palavra, uma mensagem, espero que ela esteja indo de uma forma positiva. Não estou aqui para fazer graça, estou aqui para estudar e trazer o melhor que eu puder, né, dentro dos estudos. E aí vem os exemplos, né, do dia a dia que a gente acaba colocando junto com os estudos, que eu acho que é assim que as pessoas acabam se afinizando com as minhas conversas. Se for para mim fazer uma coisa assim muito didática, eu acho que já tem gente didático demais na rede. Eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que cada um tem que ser do jeito que é e cada qual acompanha se quiser, ninguém é obrigado. Então, quando nós temos essa motivação, a gente tem um objetivo de que algo ainda está para acontecer, isso estica a nossa vida. A gente ganha gás. Eu tenho um gás danado porque eu fico imaginando. Um tempo atrás aí veio para mim uma mensagem que eu vou ser a avó de uma menina, né? E eu tô esperando esse momento. Eu falei, eu quero ver se eu consigo pegar essa menina no colo ainda antes de partir. Então tem algumas motivações que vão ocorrendo que elas enchem a gente. E enchendo a gente de alegria, tudo estica a nossa vida física. É um combustível bom esse daí, é aditivado, viu? Então, não espere nada de ninguém, mas as pequenas coisas que ocorrem, que elas sejam de motivação, que elas sejam essa gasolina aditivada para vocês. Porque doença, comorbidade, né, dores, passou dos 30, né? Vai chegar para todo mundo, isso é natural. E aí, quando vai chegando, a gente não pode deixar se abater. A gente tem que encontrar algo, ou coisas, ou situações, né? E principalmente muita fé em Deus, muita fé em Jesus, as intercessões daqueles que a gente acredita, como eu creio muito em Francisco de Assis. Então, a gente vai se apegando, né, a situações e pessoas de forma que vão servindo de incentivo, de motivação.
E quando a gente tem incentivo e motivação, a gente prolonga a nossa vida. Tá aí, ó, tá comprovado, né? Fiquem com Deus, boa semana.